Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre um Deus que não está em silêncio. Deus não está em silêncio. E eu fiquei pensando, irmãos, ao longo da semana, escrevendo esse sermão, quem que manda em casa? Quem tem a última palavra? Eu sei, alguns já fizeram assim. Na nossa vida, quem tem a última palavra é Deus. Eu fiz essa brincadeira porque eu sei que quem manda em casa é a esposa, mas tudo bem. Mas na nossa vida é Deus. Sabe, meus irmãos, há uma dor que atravessa toda a experiência humana e que nenhuma cultura, nenhuma geração, nenhum coração escapou. Que dor é essa? É a dor do silêncio. É quando nos sentimos que não há uma voz, que não há uma palavra. E quem de nós nunca esperou por uma palavra que não veio? Quem de nós nunca esperou por uma carta que não chegou, por um telefone que não tocou, por um pai que se calou, por um médico que demorou a falar? E há algo, meus irmãos, profundamente angustiante na experiência de cada um de nós. É esperar uma palavra e receber apenas o vazio. É o silêncio. E quando vem de quem amamos, dói ainda mais, porque vem como uma repreensão. É interessante, irmãos, porque se é doloroso nas relações humanas, imagine a angústia dos homens diante do, entre aspas, aparente silêncio do próprio Deus. Há uma provocação que o pastor John Piper faz, e ele diz assim: não é que Deus está em silêncio, é a sua Bíblia que está fechada. Sabe, meus irmãos, quando nós percorremos a história, todas as páginas da história das religiões, nós vamos encontrar ao longo da história deuses mudos, ídolos de pedra, de madeira, que os profetas do Antigo Testamento escarneceram, e com toda razão. O Salmo 115 nos diz: tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. É interessante também lembrar, lá no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal clamavam, dançavam, cortavam-se com facas, gritavam até o amanhecer, ao que Elias diz: gritem mais, clamem mais. E o texto registra como uma ironia solene: não havia voz, nem quem respondesse, nem atenção alguma. Um Deus vazio, um Deus que não fala. Baal estava em silêncio, e sempre esteve, e sempre estará, porque ele nunca existiu. Mas, meus irmãos, há um contraste ao olharmos para esse texto, um contraste glorioso. A carta aos Hebreus anuncia, meus irmãos, logo no início, na abertura dessa carta, antes de qualquer saudação, antes de qualquer introdução, como quem não aguenta esperar, como alguém que quer ser ouvido, a coisa mais importante a dizer: o nosso Deus não é como os ídolos das nações. O nosso Deus fala. Ele sempre falou. E Ele fala na pessoa do seu Filho. E Ele nos deu na pessoa do seu Filho. Ele nos deu a palavra mais gloriosa, mais completa, mais definitiva que qualquer um de nós, ou que qualquer palavra poderia ser dada.
E essa verdade, meus irmãos, deve impactar o nosso coração hoje, como igreja. Porque perceba, Deus não está em silêncio. Pense por um instante na experiência de um filho que cresceu longe do seu pai. E o pai, que trabalhava em um país distante, ano após ano mandava cartas para esse filho. E as cartas, elas eram preciosas, guardadas com carinho, lidas e relidas até o papel se desfazer em dobras. Mas nenhuma carta substitui a presença de um pai. Nenhuma carta substitui o abraço. Nenhuma carta enxuga lágrimas. Então, anos depois, esse pai está voltando. A porta se abre, o pai entra em casa e todas aquelas cartas anteriores, por mais amadas que fossem, elas cedem lugar à alegria indizível de ter diante de si a pessoa que escreveu a carta. Sabe, meus irmãos, Hebreus nos fala, como falou no passado, escrevendo a pessoas imperfeitas, falhas. E Hebreus, nos versos que acabamos de ler, meus irmãos, descreve com uma linguagem celestial. Deus, que por séculos enviou, entre aspas, cartas como sombras, como o próprio texto diz, nesses últimos tempos, nos fala pelo Filho. O Filho está presente. O Filho fala. Deus ainda fala conosco. Esse texto, meus irmãos, é sem exagero um dos períodos gramaticais mais densos e mais gloriosos do Novo Testamento. No texto original, os 4 versículos eles formam como uma única sentença longa, cuidadosamente construída, quase que poética na construção, na cadência desse texto, funcionando como um pórtico solene à frente de todo edifício que quer ser erguido, ser sustentado. Nessa carta não há saudação. Nós não sabemos quem é o escritor. Não há uma saudação como nas cartas do apóstolo Paulo, onde ele se apresenta como servo e ele se dirige a alguma comunidade. Não, meus irmãos, não há remetente, não há destinatário. O autor, ele mergulha diretamente na declaração mais gloriosa que qualquer homem poderia ouvir. Como alguém que sobe a um púlpito, sem pompas, sem rodeios, ele anuncia a verdade mais urgente que precisa ser dita. O autor aqui, cuja identidade humana não sabemos, mas sabemos que é inspirado por Deus, ele não preferiu revelar o seu nome, mas ele escreve a cristãos de origem judaica que estavam sob o peso da perseguição, do exílio social, da exclusão da sinagoga, da saudade das formas religiosas antigas com seus rituais, estavam com saudade do templo majestoso, do sacerdócio, eles estavam tentando recuar, a voltar ao judaísmo, a abandonar a plenitude que havia recebido de Cristo por um sistema que já havia se cumprido. É como deixar a pessoa que escreve a carta para abraçar a carta, porque estavam com saudade. Mas aqui o autor, meus irmãos, ele diz que todas essas sombras estão prestes a desaparecer. Imagine a pressão nesse contexto. Imagine aquele povo entre seus amigos, entre seus familiares, ouvindo dizer noite e dia: voltem para a fé dos seus pais, voltem para as sinagogas, ou então vivam fora, longe, marginalizados. E aqui o remédio que o Senhor apresenta, que aplica a essa tentação de voltar à sombra, à velha vida. Ela vem, meus irmãos, não primeiro como uma advertência, embora as advertências vão aparecer nessa carta, mas ela vem, meus irmãos, como uma exposição gloriosa, um remédio de quem é Jesus Cristo.
Porque a cura, meus irmãos, para o coração que vacila no meio da angústia, no meio do sofrimento, a cura não é o medo. A cura, meus irmãos, para um coração que vacila, é a visão gloriosa de Cristo, do Senhor da igreja. E quando os olhos da alma se fixam em quão grande é o Filho de Deus, as alternativas menores perdem todo o seu brilho. Foi isso que nós falamos hoje pela manhã. Muitas e muitas vezes nós estamos fascinados na glória deste mundo, até mesmo com uma casca de religião, de uma experiência apenas externa, e perdemos a essência do Filho de Deus, a glória manifesta do Filho de Deus presente em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a contemplar comigo três grandes verdades que brotam deste texto. E que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida dos irmãos. Ficar ouvindo essa voz rouca, estou quase sem voz, ore por mim, e dos ouvidos dos irmãos que têm que ficar escutando essa voz aqui. A primeira verdade, meus irmãos, que nós podemos extrair desse texto está no versículo de número 1. E o texto mostra que Deus falou no passado. O que nós podemos dizer que é uma palavra parcial e progressiva. Veja, o texto diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja, há uma riqueza gramatical aqui no texto interessante, no primeiro versículo. Porque no texto, meus irmãos, o autor, ele emprega duas palavras que começam propositalmente com a mesma raiz. Ou seja, ele cria um efeito parecido com uma expressão gramatical, aliteração, traz aquela ideia de uma sequência que quer refinar. Por exemplo, algo muito comum: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa é uma aliteração poética. Ou seja, a linguagem em si, ela vai truncada, mostrando quase que o R, não é Soares, né? A ideia do texto aqui, meus irmãos, a primeira, ele usa duas palavras, polimeros e politropos, com a mesma raiz. A primeira palavra significa em muitas partes, em muitas porções. A segunda palavra significa em muitos modos, de muitas maneiras. O autor poderia dizer simplesmente Deus falou no passado de muitas formas. Mas o que ele quer aqui, meus irmãos, com uma precisão que nenhuma tradução consegue capturar, porque traduziu perdeu, é isso: Deus falou fragmentadamente e multiformemente. Ou seja, fragmentadamente. Por quê? Porque a revelação do Antigo Testamento não veio tudo de uma vez só. Não veio como um livro entregue, pronto, completo. Não, ele veio em pedaços. Ao longo de mais de 1000 anos de história redentora, um pedaço foi dado ali para Abraão, chamado lá de Ur dos Caldeus, a promessa e uma bênção para ser pai de uma grande nação. Outro pedaço a Moisés, falando com ele ali na sarça ardente e nas tábuas do Sinai. Outro pedaço a Davi, com a promessa de um reino eterno, dizendo para ele que alguém se assentaria no trono de Davi. Outro pedaço foi dado a Isaías, numa visão maravilhosa, mas também mostrando o servo sofredor. Outro pedaço a Jeremias, o profeta, com a promessa da nova aliança, escrita no coração dos homens. E cada profeta, meus irmãos, ao longo da história, recebeu um fragmento, uma peça, como um grande mosaico, como uma construção belíssima que estava se formando. No Novo Testamento, Pedro nos ensina que os próprios profetas inquiriram e esquadrinharam diligentemente, tentando entender que tempo ou que ocasião o Espírito de Cristo neles indicava,
quando testificava de antemão os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Ou seja, perceba, meus irmãos, que essa peça fragmentada foi dada ao longo da história, apontando para o Messias, apontando para o Redentor. Mas qual é o caráter multiforme? O caráter multiforme é que Deus não se limitou a apenas um único método de comunicação. Deus falou por meio de sonhos, como no caso de José do Egito. Deus falou por meio de visões, como no caso do profeta Isaías. Deus falou por teofanias, ou seja, aparições visíveis da sua glória. Deus falou de forma audível com a sua voz, quando Samuel, o pequeno Samuel, estava dormindo e ouviu a voz do Senhor que lhe chamava. Deus falou por meio de símbolos e atos proféticos, quando o Senhor ordenou a Oséias casar-se com uma prostituta para ilustrar a infidelidade do povo de Israel. Deus falou por meio dos sacerdotes, Deus falou por meio dos reis ungidos, Deus falou por meio dos escritos de sabedoria, Deus falou por meio dos cânticos, Deus falou por meio das lamentações. Ou seja, a revelação do Antigo Testamento é uma grande peça de uma tapeçaria que está se formando para algo glorioso, para algo maior. E perceba, meus irmãos, que quando nós queremos extrair ritos do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, ou para a nossa vida, melhor dizendo, do cotidiano, nós estamos jogando fora o que é melhor, para abraçar ritos que já se cumpriram em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Deus na sua bondade, Deus na sua paciência, ajustava de forma progressiva a capacidade, a necessidade de cada geração. É exatamente como um pai que fala com seu filho pequeno de um jeito, e quando ele cresce, ele fala com esse filho adulto de outra forma. Meus irmãos, a revelação ela é orgânica, ela é progressiva. A ideia de que a palavra de Deus cresceu ao longo da história de forma redentora, como uma semente que foi plantada e aponta depois para uma grande árvore. Veja, nota a precisão que há no texto. O texto diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Veja, é interessante, meus irmãos, porque o texto no original, ele diz nos profetas, ou pode ser traduzido por meio dos profetas, ou ainda, como na nossa versão, pelos profetas. O autor ele não diz que os profetas eram a fonte da revelação. Não. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, que esses que Deus falou através dele, aos pais, aos profetas, pelos profetas, eram instrumentos nas mãos do Senhor. Deus falava neles, Deus falava através deles. E isso, meus irmãos, é maravilhoso porque mostra uma inspiração verbal e plenária das Escrituras. Os profetas não estavam inventando uma religião. Não. Os profetas não estavam projetando, meus irmãos, as próprias ideias sobre o que é divino. Não, eles eram, como disse o apóstolo Pedro, homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. E é interessante, meus irmãos, que há uma beleza indizível aqui. Porque, entenda isso, mesmo antes do Senhor, do Messias, do Cristo vir, Deus não estava em silêncio. Até aquilo que nós chamamos como os 400 anos de silêncio, não pense você que Deus não está agindo e não está falando. Desde o Éden, meus irmãos, quando o homem mesmo veio a caminhar no jardim e Deus o chamou como um homem caído, Deus disse a Adão: Adão, onde estás? Deus tem sido um Deus que fala. Ele não é como os ídolos que são surdos, mudos. Não. Ele não abandonou o mundo à deriva, ao silêncio cósmico.
Cada página do Antigo Testamento é um testemunho de que Deus, o Deus vivo e verdadeiro, se inclina para a sua criação e comunica a sua vontade. Às vezes eu vejo alguns programas de televisão e já faz tempo que eu não vejo. E tem um programa que falava antigamente, eu acho que nem tem mais, sobre casamento, né? A pessoa se inscrevia e ali fazia toda a cerimônia de casamento. E aí o celebrante às vezes chegava e fazia um discurso: calma Hugo, calma Laine, vai dar tudo certo, o Hugo e a Laine em breve vão se casar, estão contando os dias, né? E aí no discurso alguém dizia assim: porque o universo vai abençoar essa união. Sabe, muitas vezes, meus irmãos, Deus tem falado, mas o problema nosso é que nós estamos ouvindo no lugar errado. Aqui está um ponto que é crucial, que o autor de Hebreus quer que sintamos na nossa alma. Essa revelação, por mais gloriosa que fosse, ela é parcial, ela é fragmentada, ela é incompleta. Nós estamos tratando do verso 1. Era como receber cartas de amor, uma carta para cada geração, escrita por mensageiros diferentes, cada um revelando um pouco mais do coração do remetente, mas nenhuma trazendo o remetente em pessoa. E aqui, meus irmãos, é muito interessante porque o que a gente pode extrair para a nossa vida hoje? Talvez hoje você se identifique com essa experiência, com a experiência de ter uma vida espiritual fragmentada. Talvez hoje você tenha se identificado com a experiência de ter um versículo aqui, uma bênção ali, uma resposta parcial a uma oração, um vislumbre de Deus em meio a uma névoa de circunstância. Talvez hoje você esteja cansado de sentir que só recebe pedaços, migalhas, ao invés de ter o banquete inteiro. E se você tem se sentido assim, ouça com atenção o que vem a seguir. Porque a segunda parte desse texto é exatamente a resposta para o suspiro do coração humano. Sabe, meus amados irmãos, eu gosto de um comentário que Matthew Henry faz. E é interessante porque nesse comentário ele observa de forma gradual a revelação. E ele afirma que essa revelação é um ato de misericórdia divina. A revelação de Deus como um ato de misericórdia divina. Por quê? Porque os nossos olhos não suportariam olhar diretamente para o sol do meio-dia. Nós não conseguiríamos, meus irmãos, digerir tudo que Deus já tem revelado para o seu povo. Então Deus fala, e Ele falou no passado, de forma fragmentada, de forma que ainda que não entendamos, ou como os nossos irmãos do passado não entendiam, Deus continua falando ao seu povo. A segunda verdade nesse texto, meus irmãos, se encontra na parte A do verso número 2. E o versículo de número 2 diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, vamos ler todo o verso, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. A nós, ou nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Aqui é o que nós podemos chamar de uma virada gloriosa. O autor, aqui ele usa, meus irmãos, uma pequena palavra grega que muda tudo. É muito interessante porque o texto traz o sentido como, mas agora, nesse tempo, depois de descrever séculos de fragmentação, de forma fragmentada, ele introduz um contraste que é solene. Depois de tanto tempo, depois de tantos profetas, depois de tanta espera, depois de tantas coisas acontecendo, Deus falou de um jeito totalmente novo,
totalmente diferente, totalmente final. Observe a expressão, nestes últimos dias. Aqui, meus irmãos, essa expressão não é uma frase qualquer sobre cronologia. Não. Essa frase é um termo técnico escatológico, enraizado nos profetas do Antigo Testamento. O profeta Isaías falava dos últimos dias como o tempo em que que o monte da casa do Senhor será estabelecido. O profeta Joel havia profetizado nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Profecia essa que se cumpre em Atos capítulo 2, quando Pedro, no dia de Pentecoste, declara que está cumprido diante dos olhos de todos. Ou seja, meus irmãos, quando o autor de Hebreus, ele diz que Deus falou nesses últimos dias, ele está dizendo, ele está anunciando que a era messiânica chegou. O tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O tempo em que todos os profetas esperavam, pelo qual toda a história de Israel apontava como uma flecha, finalmente chegou. Rompeu-se então na história a vinda de Cristo, o Messias. Nós, irmãos, vivemos os últimos dias, ou nos últimos dias. Não porque o mundo esteja acabando e vai acabar amanhã. Pode ser que acabe. Pode ser que acabe. Mas não vai acabar. Eu espero que não. Mas eu espero que Jesus volte amanhã. Mas porque o Messias já veio. A era final da história da redenção já foi inaugurada. E esse tempo culminante, Deus falou, diz o texto, por quem? Pelo Filho. E aqui é muito interessante, meus irmãos, porque o texto grego não tem nenhum artigo definido aqui. Artigo esse que poderíamos dizer, será que foi um detalhe gramatical sem importância? Não, meus irmãos, a verdade do texto, esse é um dos pontos ricos aqui. Porque veja, se o autor aqui de Hebreus tivesse escrito no Filho, com o artigo definido, ele estaria simplesmente identificando uma pessoa em particular. Entretanto, ao omitir o artigo, meus irmãos, ele está enfatizando a qualidade, a categoria daquele por meio de quem Deus falou. É como se dissesse, Deus falou em modo de filho. Agora eu vou assumir o modo filho. Ele não usa papéis. Mas aqui a revelação agora não vem por meio de um servo. Não vem por meio de um profeta que afirmava assim diz o Senhor. Não, meus irmãos. A mensagem vem por meio de alguém que é, em sua própria essência, em sua natureza e essência, o Filho eterno, o Deus encarnado. Os profetas eram servos da casa. O Filho é o herdeiro da casa. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. O Filho diz, eu e o Pai somos um. Os profetas eram porta-vozes da palavra. O Filho é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aqui está a diferença essencial entre toda a revelação anterior e a revelação de Cristo. Os profetas falavam sobre Deus. O Filho revela Deus sendo Deus. Os mensageiros no passado traziam notícias de um rei distante. O profeta, filho do rei, vem, senta-se à mesa conosco, olha nos nossos olhos, toca nas nossas feridas. É um Deus que se importa conosco. É um Deus que fala com seu povo. Meus irmãos, nós precisamos sentir o peso disso. Veja, quando o Filho vem, não há mais ninguém maior para vir depois. Ele não é mais um profeta na fila de todos os profetas. Ele é a última palavra, porque ele é a palavra final. E é por isso, meus irmãos, que a igreja, ao longo da sua história, sempre confessou. A revelação especial de Deus está fechada, completa, selada nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que testificam de Cristo. Meus irmãos, nós não precisamos e não devemos correr atrás de novas revelações.
de uma palavra profética. Nós não precisamos que alguém nos diga, Deus mandou ou Deus me revelou, como algo aquém da Escritura. Nós precisamos de Deus falando conosco na Escritura. Joe Owen, o puritano, escreveu algo belíssimo e ele afirma, abre aspas, o Filho é a revelação terminal e perfeita de Deus, de modo que buscar além dele é, na verdade, um insulto à suficiência da pessoa e da sua obra. Fecha aspas. Meus irmãos, quantas pessoas hoje vivem espiritualmente inquietas? Quantas e quantas pessoas hoje vivem buscando vozes, sinais, experiências místicas, tentando ouvir Deus falar de formas exóticas? Quantas e quantas pessoas hoje estão achando que Deus não fala, que Deus está em silêncio? Mas a resposta mais gloriosa já está diante dessas pessoas, já está diante de nós. Abram a Bíblia, contemplem o Cristo, ali está a voz de Deus, plena, clara, definitiva. Assim como o brilho do sol ofusca e torna desnecessária as luzes das estrelas, assim, meus irmãos, a revelação em Cristo não anula o valor histórico dos profetas, mas coloca definitivamente em segundo plano diante do fulgor, do esplendor, da glória, do que nós temos. Não é que Deus não está falando. Como Piper expressou, é só a Bíblia que está fechada. Meus irmãos, em último lugar, eu queria destacar algo belíssimo aqui. Quem é esse filho? Quem é esse filho? O versículo continua, no verso 2 até o verso 4, e ele nos diz assim, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Sabe, meus irmãos, nós precisamos contemplar essas 7 afirmações que são feitas aqui. Quem é este filho? Este filho possui a glória incomparável. E é muito interessante, meus irmãos, que cada frase desse texto é por si suficiente para alimentar uma vida inteira em adoração, em louvor. Ele começa o texto dizendo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, ele é o herdeiro de todas as coisas. O que o autor está querendo dizer com isso, meus irmãos? Ele mostra que o filho não recebeu apenas uma promessa parcial, uma porção de terra prometida a Abraão, ou um reino terreno como o reino de Davi. Não, meus irmãos, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, todo o universo foi criado, toda a história, todas as nações. Isso cumpre, meus irmãos, a promessa messiânica lá do Salmo 2. Pede-me e eu te darei as nações por herança e por tua possessão os fins da terra. Tudo o que existe pertence por direito a este filho. E note que há uma ordem cuidadosa aqui no texto. O autor aqui, ele menciona primeiro que o filho é herdeiro. E só depois ele explica que ele é o criador. E isso, meus irmãos, não é acidental, não. O autor ele está olhando diretamente para a história da redenção, do fim para o começo, da consumação para a origem. É como que alguém sobe uma escada e ao chegar no topo, ele olha para trás e percebe que os primeiros degraus sempre apontavam para aquele ponto final. Mas esse filho, além de ser o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. O texto diz,
por quem também fez o mundo. A palavra grega aqui, meus irmãos, traduzida por mundo, não aponta apenas para o planeta físico, para a matéria em si, mas aponta para os séculos, para as eras, para o tempo, para o espaço, ou seja, na totalidade. Sabe, meus irmãos, o Filho ele não é uma criatura elevada, ele é o Criador de tudo que existe. Ao ponto que João, no capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Paulo, ele afirma em Colossenses, ele concorda com isso, e Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, antes de Belém, antes do Gênesis, o Filho já existia em glória eterna, arquitetando as galáxias. Isso significa, meus irmãos, que quando nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Filho já estava lá ativamente presente, atuante nesse ato criador, não como um espectador, mas como a voz ativa, como o agente criador de todas as coisas. Deus fala. E é interessante, meus irmãos, que esse Filho, ele é o coautor, ele é o co-eterno, co-igual em glória, poder, juntamente com o Pai. E isso destrói de uma vez por todas qualquer tentativa antiga ou moderna de rebaixar Cristo a uma categoria de criatura, como as heresias do passado. Mas além desse Filho, meus irmãos, seu herdeiro e o Criador, o texto nos diz que ele é o resplendor da glória de Deus, o qual, sendo resplendor da sua glória. Virgílio, você tem que fazer para mim beber água aqui. A palavra que aparece aqui, meus irmãos, traduzida por resplendor, ela é muito interessante porque ela significa um brilho que vem de uma fonte de luz, de uma claridade que emana como do sol. Imagine o sol, pense no sol com seu brilho. Você não pode separar um do outro. Não tem como. Onde há sol, há luz. A luz é a própria manifestação visível, a experiência do sol. Você nunca viu o sol diretamente e ao mesmo tempo sem ver o brilho. Essa semana eu tive uma experiência, semana passada, uma experiência de uma semi-cegueira. Isso com uma lâmpada apenas. Eu, muito corajoso, fui matar umas abelhas que estavam dentro de casa. Me perdoem, irmãos, eu não costumo matar abelhas, mas tinha muitas, e a última experiência que meu cachorro teve não foi agradável. Ele ficou com o rosto desse tamanho. E só tinha um jeito de tirar. A raquete mágica estava ali. Só que aquelas abelhas estavam naquela lâmpada e eu fiquei tentando tirar elas ali e tudo. De repente eu percebi que eu estava com a visão ofuscada. Porque aquele brilho foi tão constante, eu fiquei olhando para a lâmpada ali, que minha visão começou a escurecer diante das outras coisas. Meus amados irmãos, é muito interessante perceber que este Filho ele não é uma luz criada que reflete a glória de Deus fora, não. Ele, meus irmãos, é a glória de Deus irradiando eternamente de dentro da própria existência e da essência divina. O credo niceno, séculos depois, ele confessa essa verdade dizendo que é luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Bavinck, ele escreve sobre essa divindade do Filho e ele diz algo precioso, ele diz assim, ele é o brilho eterno e necessário da própria glória do Pai, de modo que jamais houve um momento em que o Pai existisse sem essa radiação gloriosa do seu Filho. Não houve um antes em que o Pai estivesse sozinho, sem o seu esplendor, resplendor. A Trindade é eterna, a glória do Filho é tão antiga quanto a glória do Pai. Mas o texto ainda fala, meus irmãos, que além de ser o resplendor, ele é a expressão exata do ser de Deus. É a expressão
Ele expressa a imagem da sua pessoa. A palavra grega aqui é impressionante porque ela fala de uma palavra que a gente conhece bem, caráter. Né? E é interessante, meus irmãos, porque no mundo antigo, esse termo era usado para descrever uma marca deixada no selo de metal ou no cunho de uma moeda, e quando você pegava aquela imagem gravada ou na cera ou no metal, era a reprodução exata, ponto a ponto, desenho cravado ali como um selo original. E a linguagem que se apresenta aqui, meus irmãos, a linguagem que o Espírito Santo escolhe para descrever a relação entre o filho e o pai, ela se expressa em olhar para Jesus e ver com exatidão perfeita quem Deus é. Ou seja, ele não é uma sombra distorcida, não é uma aproximação limitada, não é uma impressão exata de qualquer coisa, é o ser de Deus em sua essência. O texto fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Com isso não está dizendo que ele carrega um peso, como alguém que está carregando um peso estático. Não. Quando o texto diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, significa que ele carrega em movimento contínuo, conduzindo tudo para um objetivo, para um destino. Veja, meus irmãos, esse filho que criou o universo, ele não abandonou este universo à sua própria sorte, como o relojoeiro que dá corda e depois vai embora. Não! A cada instante, a cada segundo, a cada átomo do universo, a cada estrela na sua órbita, a cada célula do seu corpo é sustentada, mantida em existência, conduzida pelo Senhor Jesus Cristo. E veja o que o texto diz: pela palavra do seu poder. Os cientistas descrevem constantes físicas, a gravidade, a força nuclear forte, a velocidade da luz, como se fossem leis impessoais, como se fossem autossuficientes. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, revela algo muito mais glorioso. Por trás de cada constante física, há uma pessoa, e a voz de Cristo é que segura o universo de forma coesa. Meus irmãos, esse filho é aquele que fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele diz, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Meus amados, o texto, de repente, ele sai do cosmos infinito para o coração humano. Ele sai do que é grandioso para aquilo que é pequeno, falho. Veja, o mesmo filho que criou todo o universo com uma palavra, ele desceu à terra. Ele vestiu a carne humana e por si mesmo, não por meio de sacerdotes, não por meio de sacrifício de animais, ele mesmo foi o sacerdote e ele foi o sacrifício. Foi isso que nós vimos hoje pela manhã. Ele habitou entre nós, ele pisou o nosso chão, e na cruz do Calvário, meus irmãos, o resplendor da glória de Deus se deixou cobrir pelas trevas do nosso pecado, para que nós, cobertos de treva, pudéssemos ser vestidos com a sua glória. E não há, meus irmãos, purificação para o pecado fora dessa obra. Nenhuma religião, nenhuma boa, entre aspas, obra, nenhum ritual humano poderia ser realizado o que somente o Filho Eterno encarnado, crucificado, poderia realizar. E note a expressão que aparece aqui, por si mesmo. Aqui no grego, meus irmãos, é uma natureza pessoal, direta, insubstituível. Foi pela minha vida, pela sua vida. Agora, em sétimo e último lugar, uma expressão tão simples revela algo tão grandioso. O texto diz assim: ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele assentou à destra da majestade nas alturas. No Antigo Testamento, no tabernáculo
havia um detalhe litúrgico carregado de significado. Que detalhe era esse? Não havia cadeiras. Não havia cadeiras dentro do tabernáculo. Os sacerdotes, eles ministravam ano após ano, dia após dia, oferecendo os mesmos sacrifícios repetidamente, porque o trabalho deles nunca estava de fato terminado. É isso que o mesmo autor de Hebreus fala no capítulo 10, verso 11. Mas quando Cristo completou a sua obra de expiação, ele fez o que nenhum sacerdote poderia fazer, em que nenhum sacerdote levítico poderia jamais fazer. O texto diz que ele se assentou. Meus irmãos, mas ele não se assentou em qualquer lugar. Ele sentou-se à direita, no lugar de honra, no lugar de autoridade, de poder, compartilhando da majestade nas alturas, e ao assentar-se, não é um repouso de um cansaço. Não, meus irmãos, é a postura de quem terminou completamente, totalmente a obra e agora reina. Você tem essa segurança da vida de quem está guardada nas mãos daquele que rege o universo? Essa, meus irmãos, é a postura. Ele não estava anunciando uma derrota, ele não estava sentado cabisbaixo, não. Ele está anunciando a vitória completa. Deus ainda fala. John Owen ainda comenta sobre esse texto, ele diz, a esta única imagem do assentar-se, porque nela reside todo o conforto do Evangelho para a consciência atormentada pelo pecado. Ele continua, se Cristo estivesse ainda de pé, ainda oferecendo, ainda trabalhando pela nossa salvação, teríamos razão para temer que a obra pudesse, de alguma forma, estar incompleta, ainda sujeita à falha. Mas ele está assentado. E um Salvador assentado é um Salvador cuja obra está definitivamente terminada, aceita, selada pelo próprio Pai. Não há mais sacrifício a ser oferecido, não há mais preço a ser pago, não há mais nada que você precise acrescentar à obra de Cristo para ser salvo, apenas repousar pela fé naquilo que Ele, Jesus, já completou. Eu quero concluir, meus irmãos, e é muito interessante que o texto ele termina no versículo de número 4 dizendo, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Observe que o versículo prepara toda uma longa argumentação que se segue ao longo do capítulo 1, do capítulo 2. Aqueles nossos irmãos do passado precisavam, meus irmãos, ouvir, precisavam valorizar profundamente a obra de Cristo, não o ministério dos anjos, não a tradição judaica, ou mesmo a própria lei dada por Moisés, mas olhar a Cristo, o Deus encarnado, que ainda fala, e falou no passado e fala conosco. Eu comecei essa mensagem, meus irmãos, falando sobre a dor do silêncio, sobre como o coração humano sofre quando espera uma palavra que não vem. Mas eu gostaria de terminar esta mensagem anunciando para você, meu irmão, minha irmã, a mais gloriosa das boas novas. Você não serve a um Deus mudo. Você não serve a um Deus criado pelas mãos dos homens, que tem ouvidos tapados porque não pode ouvir, ou tem boca e não pode falar. Você não serve um ídolo de pedra, não. Você serve ao Deus vivo. Ao Deus que falou pelos pais, pelos profetas, que falou definitivamente em seu Filho, e que continua falando hoje, nessa noite, através da pregação fiel da palavra. Você não precisa de uma nova experiência. Você não precisa de um novo arrepio. Você precisa da palavra viva, que acalma o coração aflito. Imagine, meus irmãos, para encerrar, com uma cena, um naufrágio. E alguém está à deriva, num bote,
perdido no meio do oceano, sem bússola, sem provisões, cercado por um horizonte de silêncio absoluto, apenas o som, o barulho das ondas e o vento indiferente. Dias se passam, a esperança começa a esmorecer. Então, lá no horizonte, surge não apenas um sinal de fumaça distante, não apenas um eco fraco de rádio, mas o próprio navio, uma grande embarcação, vindo na direção, com o capitão de pé na proa, chamando o náufrago ali pelo nome. Exatamente, meus irmãos, essa é a diferença entre o antigo e a vinda de Cristo. Não apenas sinais distantes de que Deus existe e se importa, mas a chegada da pessoa daquele que salva. O náufrago da humanidade, perdido em seu pecado, à deriva, sem esperança, agora ele ouve no romper de todo o silêncio: eis que estou à porta e bato. Aqui o escritor de Hebreus, meus irmãos, no capítulo 12, ele, como num apelo que ecoa no tempo, ele diz a nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ouvindo a voz dele. Deus falou, Deus fala, e Deus fala através do seu Filho ressuscitado e assentado à destra da majestade, e ele continuará a falar até o dia em que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, vou tomar a liberdade aqui, pelo carinho que eu tenho. Queria convidar o pastor Silas que viesse aqui à frente. Eu quero orar pela vida dele. Nós já estivemos orando pela vida do pastor Silas. Aproveitar que ele está conosco, reverendo Silas. Reverendo Silas foi meu tutor. E ele nem me avisou que estaria por aqui, que estaria pregando hoje, né? Mas tudo bem. E o carinho que nós temos. O pastor Silas tem passado por um tratamento de saúde. E nós já estivemos orando durante a semana, clamando a Deus. Eu gostaria de aproveitar, de orar por ele, por sua família. Pastor Silas foi pastor aqui em 1800 e... Vamos orar, irmãos. Deus amado, Deus bendito, como ouvimos hoje, o Senhor é o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nada escapa das tuas mãos. A nossa vida lhe pertence. Eu te louvo pela vida do reverendo Silas, teu servo. Te louvo porque em todos os dias da sua vida o Senhor tem sustentado, juntamente com a sua esposa, a Rosângela, seus filhos. E há momentos, ó Pai, que passamos pelas dificuldades, lutas, mas nada disso escapa ao teu controle. Tu és o Deus da cura, tu és o Deus da restauração, tu és o Deus que pode fazer grandes coisas. E neste momento, eu coloco a vida do teu filho, que o Senhor, com teu poder, haja usando vida de médicos, medicamentos, mas acima de tudo, haja com a palavra, com a voz do Senhor, que traz à existência todas as coisas. Tranquiliza seu coração, juntamente com a sua família, fortalece o teu servo. Nós oramos, crendo na mão poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos fazer oração final, receber a bênção do Senhor. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós te agradecemos porque não nos deixaste em silêncio. Obrigado porque através dos séculos falaste, ó Deus, aos nossos pais pelos profetas, e porque na plenitude dos tempos enviaste teu Filho amado para ser a tua palavra final e perfeita para nós. Senhor, nós te adoramos. Tu que és o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas e purificando, o purificador de nossos pecados, ó Deus. Ó Pai, dá-nos a beleza, o desvendar dos nossos olhos, para que contemplemos o Rei assentado em majestade,
Perdoa-nos, ó Deus, às vezes que buscamos vozes menores. Perdoa-nos, ó Deus, quando negligenciamos a Tua palavra, quando endurecemos o nosso coração diante do Teu chamado. Aviva em nós, ó Deus, através do Teu Espírito, a fome, a sede de ouvir o Senhor falar através da Escritura. E que aqueles, ó Pai, que ainda não conhecem a Ti, revela-te hoje com poder, para que se rendam à Tua graça salvadora, para que possam reconhecer que Tu és o único Senhor, o Deus encarnado, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Ó Pai Celeste, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom saber, ó Pai, que tudo está em Tuas mãos e que o Senhor não está em silêncio. É o Senhor que rege as nações. É o Senhor que transforma o coração aflito. Te louvamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor do Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos.